Suano, bom dia. Bola para nossa aula de ética da segunda unidade da gente. Espero que vocês estejam bem, de preferência em casa. Hoje nossa primeira aula, né, ela dialoga muito com o trabalho de atualidade de vocês, meu e do professor Carlos. Fake news. Quem não já ouviu essa expressão, né? Principalmente agora com essa questão, né, das redes sociais, né? Que é algo que atinge uma grande escala de espectadores e usuários. A expressão fake news ganhou a página dos jornais e da internet nos últimos anos. No entanto, nem todos sabem ao certo, muitos não sabem ao certo o que é fake news e qual o significado desse termo. Mas o termo vem do inglês. Fake quer dizer falso ou falsa. News em inglês quer dizer notícias. Dessa forma, né, trocando em miúdos ao pé da letra, seriam notícias falsas. Apesar de ter se destacado recentemente, né, com essa questão da internet e redes sociais, a expressão é bem mais antiga. É datada do final do século XIX. Fake news são informações falsas que viralizam, né, entre a população como se fosse verdade. Atualmente elas estão principalmente relacionadas às redes sociais. O que significa fake news? Bora lá. Então, a internet ela possibilita que a gente espalhe notícias, né, e que a gente peça ajuda, né, para muita gente, em questão até de pessoas que são desaparecidas. Porém, ela também é um espaço propício para notícias falsas, que podem ser facilmente divulgadas no Instagram, no Facebook e principalmente em grupos, né, do WhatsApp. Por que, professor? Olha, existe uma questão muito corriqueira no mundo todo. No período de eleições, não só no Brasil, mas no mundo todo, é muito comum que se espalhe fake news sobre candidatos que são opositores em corridas, ou na prefeitura, ou nos governos dos estados espalhados aí por o mundo afora. Então, é algo que é totalmente desonesto, né? E também que pode gerar escândalos e enfraquecimento de uma pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo básico. Vamos pensar que põe a foto do professor. Dizem, né, no caso eu. Aí dizem que eu, como professor, estou fazendo, né, estou vendendo algo que não é confiável ou algo que pode ser furtado. Vamos se dizer, eu estou vendendo eletrodomésticos muito abaixo do preço de mercado, como um home theater, né, como TV Smart, muito abaixo do preço. Aí espalham essa fake news, né, em grupos do WhatsApp e tudo mais. E acaba se levando a minha imagem, vamos dizer, esse é um exemplo, viu, gente? Acaba levando essa imagem para milhares de pessoas e pessoas vão acreditar naquilo. E muitas das vezes eu, imagine aí, como um professor, né, vou ter minha imagem usada vinculada a algo errado, a algo que não é lícito, né, a algo que é duvidoso. Sendo assim, né, é muito importante que a gente tome cuidado com as fake news. E como as fake news são criadas? Existem diferentes formas de criar uma fake news. Desde uma publicação simples nas redes sociais, as empresas são especialistas em viralizar informações falsas. O objetivo, né, é variar, ter o intuito de atrair visualizações para páginas nas mídias sociais ou até mesmo disseminar o ódio contra as pessoas, instituições, empresas, né, artistas e governos. Como eu acabei de dar essa questão, né, de fake news, né, esse exemplo, me usando como né, uma figura aí, né, um exemplo falso de fake news e o que é que ela pode gerar. Mas na internet é criada uma página, né, e um robô é responsável por espalhar o link fake news de diferentes redes de forma bastante marcante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Houve
na época de eleição, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, onde fizeram um candidato fake. Ele não existia, né? Um candidato fake ao Senado norte-americano, né? E ele não existia, realmente ele não existia. Mas como assim, professor? Ele não existia, ele era um candidato fake. Na verdade, ele era um robô, né? Pegaram a foto de uma pessoa comum e começaram a usar. E muita gente acreditou que aquele candidato, né, um fake, na verdade seria um robô, ele seria um candidato real ao Senado norte-americano, né, lá nos Estados Unidos. Mas isso foi criado a partir de uma emissora de televisão de lá para mostrar como as fake news podem ser verdadeiras. E tinham pessoas que diziam que ia votar nesse candidato sem ter a mínima ideia que esse candidato não existia. Imagine aí, né, uma das maiores potências. Como descobrir uma fake news? Né? Com o impacto cada vez mais maçante da fake news no nosso cotidiano, algumas plataformas surgiram com o intuito de verificar a veracidade das informações, também conhecidas como fake checks. Elas analisam as notícias mais compartilhadas e verificam os dados que condizem com a realidade ou não, né? Como há fatos, há UOL, confere, há truques, há falso. Como combater no fake news? No Brasil ainda não tem uma legislação específica sobre essa questão de compartilhamento de notícias falsas. Advogados têm buscado até meios para lidar, né, com o que tem dentro do nosso Código Penal, dentro da nossa Constituição, para fake news, né? E até para que haja uma conscientização de toda a nossa sociedade. E fake news não é legal. A gente pode ter outro exemplo, só para terminar a aula de vocês. Foi disseminado muita coisa falsa durante essa questão de vacinação, durante essa corrida para vacina pelo Covid-19. Então, fake news realmente não é legal, né? A gente sabe que ninguém vai virar jacaré se tomar a vacina. A vacina é algo necessário, tá bom? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar.